muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Nós vamos aprender mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus através de parábolas, mas logo após a vinheta. Parábola, o nosso Senhor Jesus mostrou que o bom pode caminhar com o mal, mas no final haverá separação. Vamos ao tema de hoje, a parábola do joio e do trigo. Nosso texto base está em Mateus, no capítulo 13, verso 24 ao verso 30. A parábola era justamente um dos métodos que o Senhor usava para ensinar verdade sobre o reino de Deus, de forma simples, de forma objetiva, e usava comparação com o que era bem conhecido pelos ouvintes. Essa parábola ela foi falada a uma multidão que seguia Jesus lá na beira do mar da Galileia. Mateus 13, de 1 a 3. Vamos conferir. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Mateus 13, existem 7 parábolas, e Jesus ele está contando justamente uma parábola que mostra a existência do mal entre o bom. Essa parábola ela está registrada em Mateus e mostra que haverá sim separação entre o bom e o mal. Nós podemos até olhar no sentido daquele que serve a Deus e o que não serve a Deus, e o destino final de cada um. Malaquias 3:18 diz assim: então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não o servem. E Jesus ele faz essa separação. Jesus ele mostra que ele está no controle. Mateus 13:24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Essa é a segunda parábola de Jesus no capítulo 13. O reino dos céus, ele assemelha. Jesus compara o reino dos céus e no capítulo 13 compara várias vezes. Mateus 13:31. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda. Já no 13:33, o reino dos céus é semelhante ao fermento. E no 13:44 diz assim também: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. E nessa parábola do trigo e do joio, Jesus está comparando justamente a uma lavoura, a uma plantação, a uma ação da agricultura, onde um inimigo, para prejudicar aquela plantação, para prejudicar o dono daquela plantação, esperou o momento certo para talvez, quem sabe, numa atitude de vingança, semear erva daninha. Presta um pouco atenção que esse inimigo, ele esperou o tempo certo. Quando nós comparamos esse inimigo, nós vemos que o adversário, que o inimigo das nossas almas, ele não dorme, mas ele espera o tempo da nossa fragilidade para nos atacar. E quando a parábola fala que o reino dos céus é semelhante ao homem, esse homem, ele não está parado, ele não está estático, ele está em movimento, ele está trabalhando. Olha João 5:17. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós sabemos que sempre a Bíblia está nos trazendo essa questão do trabalhar, essa questão de fazer a obra, essa questão de não ser preguiçoso. E na parábola fala que aquele homem, ele semeou. É diferente da primeira parábola que fala sobre aquele semeador que saiu a semear a boa semente. Nesta parábola já aparecem 2 tipos de semente, que é o trigo e é o joio. E esse homem, ele semeou justamente a boa semente. Ele semeou o trigo. O trigo é um cereal muito importante na vida do ser humano. É interessante que ele também é muito usado na preparação de alimento dos animais domesticados.
O trigo a gente usa para farinha e essa farinha ela é usada em muitas coisas, para o pão, para a massa do bolo, para massas em geral. E a Bíblia ela nos mostra a importância do trigo. Vamos pegar o exemplo, quando Isaac ele foi abençoar o primogênito, da bênção da primogenitura, ele pensou que estava abençoando a Esaú, mas quem estava lá, você se lembra? Era Jacó. E na bênção da primogenitura, ele faz questão de falar sobre o trigo. Gênesis 27 e 28. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. O mosto é o sumo da uva. E a gente vê que quem estava recebendo a bênção da primogenitura era Jacó, porque ele havia comprado a primogenitura de Esaú. Esaú não tinha valorizado, mas logo chegou o momento que Esaú foi diante de Isaac para receber a bênção da primogenitura. Gênesis 27, 37. Então respondeu Isaac a Esaú dizendo, eis que eu tenho posto, ele falando que colocou quem? Jacó. Eis que eu tenho posto por Senhor sobre ti e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Olha a pergunta de Isaac. Que te farei, pois agora, meu filho? Porque a bênção foi principalmente que nós vemos aí do trigo e do mosto. Então dá para a gente entender que a Bíblia ela trazia muito essa questão da fartura, da prosperidade, quando traz o símbolo do próprio trigo. Mas naquela plantação algo aconteceu. Mateus 13, 25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Esse inimigo, ele tentou estragar aquela plantação. Quando ele semeia o joio é uma erva daninha, esse inimigo, ele está simplesmente demonstrando um comportamento até mesmo comum lá na época, na Palestina, porque era assim que eles se vingavam, era assim que o vizinho ou um fazendeiro mau se vingava do outro. E o joio, ele é interessante que ele vai crescendo junto. Enquanto ele está nessa fase de crescimento, somente quando chega num patamar que consegue ver que o joio está misturado com o trigo. O joio, ele é também chamado de falso trigo e pode até ser venenoso. Não pode tanto o joio como o trigo ser processados juntos, pois uma pequena quantidade do joio pode fazer uma safra que foi processada com o trigo se perder, estragar, não ter mais valor. Por isso que Deus mostra essa necessidade de separar um do outro. Mas a diferença entre eles aparece somente após eles crescerem num certo ponto. O joio, ele não produz grão, a diferença do trigo. E quando os servos daquele senhor viram isto, eles foram contar ao homem, e este homem, ele mostrou muita sabedoria. Mateus 13, 27 e 28 diz assim: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha a sabedoria daquele homem, olha a atitude daquele homem, daquele semeador que semeou a boa semente. A Bíblia nos mostra em Mateus 13, 29 e 30. Ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. A sabedoria daquele homem estava nos mostrando que tem realmente um tempo certo para isso. E a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Mesmo que aquele trigo e aquele joio fossem crescendo juntos, se houvesse alguma intervenção, seria pior. E nessa atitude sábia, nos mostrou um homem sem agir precipitadamente. Ele não ficou olhando aquela dificuldade que iria acontecer para separar o trigo do joio. Ele não ficou olhando a maldade do inimigo que tinha
feito com a plantação dele. Ele olhou para o resultado final. Ele sabia que no final iria dar tudo certo. E nós olhamos um pouquinho para nós, como nós estamos olhando uma situação de dificuldade que estamos vivendo. Nós devemos estar focados, assim como este homem, como este Senhor, na vitória final. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem nos garantido a vitória. Segundo Coríntios 2:14, Paulo fala assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Quando nós vemos Paulo trazendo esta esperança para nós nos fortalecemos mais no Senhor, porque quando a gente vê que sempre o Senhor está nos conduzindo vitoriosamente, aquilo que no momento está parecendo que é uma derrota, que é um fracasso, que é um sofrimento intenso, pode ter certeza, se você olhar um pouquinho mais para frente, você vai saber que o Senhor está te conduzindo vitoriosamente. E Romanos 8:37, Paulo ainda nos fala assim: mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem nos amou? Deus nos amou. Deus nos amou a ponto de mandar o Filho dele, Jesus Cristo, vir a este mundo e morrer por nós. Lógico, ele ressuscitou, mas também nós podemos olhar o grande e imensurável amor do nosso Jesus, que veio a este mundo e deu a vida dele por nós e sofreu muito por cada um de nós. E quando nós voltamos à parábola, nós vemos que aquele homem, ele plantou algo muito bom, ele plantou o trigo e nós olhamos assim, é algo muito importante, é algo muito valioso e nós olhamos para nós. O Senhor, Ele nos tem como muito preciosos, o Senhor nos tem como muito valiosos para Ele. E voltando à parábola, a gente vê que aquele homem, quando ele respondeu àqueles servos, ele respondeu que no final iria ter um resultado bom, o resultado da plantação. Mateus 13:30. E por ocasião da ceifa, eu direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos ou em feixes, Para quê? Para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. E nós vemos que Jesus, ele fez essa parábola para a multidão foi embora. E aí Jesus, ele teve um outro comportamento, ele explicou para os discípulos. Nós vamos observar justamente qual é a explicação de Jesus a respeito dessa parábola aos seus discípulos. Mateus 13:36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Olha que lindo! E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Nós vimos a humildade dos discípulos perguntando algo para o nosso mestre Jesus. Nós estamos vendo que os discípulos, eles tinham respeito, eles agiam humildemente diante de Jesus. Mas também nós vemos um relacionamento, uma intimidade entre eles. E esse relacionamento, essa intimidade, nos mostra que nós temos esse acesso ao nosso Deus através de Jesus. Efésios 3:12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança, pela fé na sua pessoa, pela fé em Jesus Cristo, nós temos esse livre acesso diante de Deus. Nós temos essa oportunidade de podermos ter intimidade com Deus, de podermos ter comunhão com Deus, de podermos ter paz com Deus. E Jesus começa a explicar esta parábola em Mateus, no capítulo 13, do verso 37 ao verso 43. E ele fala assim, olha, o homem que semeou, Mateus 13:37, vamos ver. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é o próprio Jesus. E olha, Mateus 24:44 nos fala isso. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha que tremendo.
Então, nós estamos vendo nessa parábola que o Filho do Homem é Jesus. Mas aí o Senhor, ele traz esse versículo para nós. Estais apercebidos. Não é momento de você estar se distraindo com as coisas daqui deste mundo. Mas é momento para você ficar olhando para o Mestre Jesus Cristo. Olhando para o autor e consumador da sua fé. Porque ele prometeu que vai voltar e ele vai voltar. E ainda Jesus fala sobre quem é o inimigo. Mateus 13 e 39. Diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo. Olha, a explicação de Jesus é bem clara. O inimigo é o diabo. E a gente sabe que o diabo, a função dele é roubar, é matar e é destruir. A gente sabe que a função do diabo é enganar, ele é mentiroso e ele não brinca de ser o diabo, ele faz o papel dele. E Jesus fala assim: e o campo? Vamos ver quem que é o campo? Mateus 13, 38, a parte A. O campo é o mundo. Nós podemos olhar por dois prismas. Primeiro, o campo é o mundo, é representando esse mundo físico que nós vivemos. Mas também nós podemos olhar como campo sendo uma igreja e instituição, né? Aquele lugar de quatro paredes que tem pessoas que servem a Deus de verdade, tem pessoas que não servem a Deus, tem pessoas que usam do engano, mas Jesus não fica enganado. E tem pessoas que estão lá simplesmente como se estivessem passeando. E aí, quando a gente olha o campo é o mundo, nós podemos sim olhar pelos dois olhares. João 17, 15 e 16 diz assim: olha, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. É o próprio Jesus falando, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então nós olhamos e a gente vai entender que na igreja tem pessoas boas, tem pessoas difíceis, tem pessoas que fazem as coisas para a glória do nome de Deus. E tem pessoas que fazem as coisas para que ela mesma sobressaia. Mas voltando, quando fala sobre a semente, aquele homem semeou, aquele homem plantou, mas não foi qualquer semente, foi uma semente boa. Mateus 13, 38. E a boa semente, olha a explicação, são os filhos do reino. Quem são os filhos do reino? Vamos ver o que Paulo fala em 1 Coríntios 3 e 9? Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Os filhos do reino somos nós. Que várias vezes na Bíblia nós somos comparados à semente, somos comparados como, por exemplo, a lavoura, a plantação, ao jardim. E lavoura, semente, tem que produzir e produzir fruto. E o joio? Olha o que Jesus fala, Mateus 13, 38. E o joio são os filhos do maligno. É interessante que quando você ouve isso, você fala, nossa, mas é uma palavra forte. Mas Paulo, certa vez, ele repreendeu um homem chamado Elimas. Elimas, ele era encantador e Paulo estava explicando sobre o evangelho, sobre a salvação para Paulo Sérgio. E Paulo Sérgio, ele estava crendo, ele estava desejoso de aprender sobre Jesus, sobre a salvação. Mas Elimas, ele estava impedindo, ele estava usando de artimanhas para que Paulo Sérgio não ouvisse a palavra. Atos 13, 10 diz assim: tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Aí a gente entende, né? Pessoas caminhando juntas, tem aquelas pessoas que querem servir ao Senhor e tem as pessoas que não estão nem aí com as coisas de Deus. E a ceifa? A ceifa é a consumação dos séculos. Mateus 13 e 39, Jesus fala assim: e a ceifa é o fim do mundo. É o momento certo, é a consumação dos séculos. E Jesus fala, e os ceifeiros? Os ceifeiros, ele mesmo fala, são os anjos. Mateus 13, 49. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. E Jesus ainda fala em Mateus 15, 13. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí nós vamos entender realmente como essa parábola do joio e do trigo, ela tem pertinência
experiência no nosso meio. Vamos ver Jesus fazendo o desfecho dessa parábola, Mateus capítulo 13, verso 40 a 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo. Lembra quantas vezes você falou para o Senhor: meu Deus, quanto escândalo, meu Deus, que decepção, né? Aí olha a palavra do Senhor. E eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lança alusão na fornalha de fogo. E olha o que vai acontecer? Ali haverá pranto e ranger de dentes. É por isso que quando a gente lê a palavra, nós nos aproximamos de Deus, nós crescemos na palavra, nós entendemos que para tudo tem um tempo certo. Sabe o que vai acontecer com justos? Nós vimos o que vai acontecer com ímpio. E vamos ver com justos, Mateus 13 e 43, que diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, o próprio Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Jesus, ele falou esta parábola, ele chamou a atenção dos discípulos para esta parábola. E nessa parábola nós vimos que o semeador, ele teve paciência em esperar o momento certo para fazer o quê? Para fazer a separação entre o trigo e entre o joio. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, nos mostra assim: o Senhor, ele não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor não age na nossa precipitação, porque ele é misericordioso, porque ele é paciencioso, porque ele é bom, porque a misericórdia dele se renova toda manhã. E 1 Coríntios 5 e 11, Paulo, ele nos ensina assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmãos, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. E Paulo, ele nos mostra justamente isso. Nós estamos no mundo, como Jesus fala, e nós não somos do mundo. Nós estamos, até mesmo vamos falar em relação à igreja, e sabemos que na igreja tem pessoas que não servem a Deus, tem pessoas que estão servindo a seus próprios desejos, e muitos desses estão ensinando aquilo que a Bíblia fala que não é, que vai levar para o reino de Deus. Então nós temos que estar sempre atento, sempre conferindo na palavra e sempre buscando agradar o Senhor. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link sobre o arrebatamento, sobre as vestes brancas, também sobre o inferno, tá bom? Mas nós temos uma playlist sobre as várias parábolas do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.